Então, boa noite a todos. Nós vamos, programação de mês, falar sobre Jesus, sobre o Natal, Jesus. E começar com uma provinha. Lições de Jesus, no fundo, digo com todo pesar, quando as exponho no mundo, apanho em vez de ensinar. Realmente, Emmanuel fala que Jesus é o espírito mais perfeito que pisou na face da terra. Nós não temos ideia da sua grandiosidade, porque uma das dificuldades, acredito, nossas, é nós colocarmos o espiritismo como religião e dentro do nosso mundo íntimo, da nossa consciência, dos nossos sentimentos, do nosso coração, um ritmo de comportamento ao longo dos dias, no lar, na casa, na vida profissional, no seu espírito, aqueles, quem é o meu próximo? É aquele que convive comigo, ele está mais perto de mim, está sempre comigo, o vizinho, esse é o meu próximo. Bom, então, mas Jesus deu o recado dele, né? Ele deu o recado dele, né? O mundo está cheio de conquistadores, né? Nós conhecemos vários conquistadores que passaram pelo mundo. Então, vamos falar em alguns, para depois focalizar a figura de Jesus, que foi o maior conquistador de todos, só que de uma forma diferente. Quer dizer, não foi um conquistador que derrotou de uma forma bélica, de uma forma guerreira, exércitos, um grupo de pessoas contrários às suas ideias. Não, tanto que tem aquela outra provinha que fala na subida com Jesus, o processo é diferente. Quanto mais peso na cruz, mais equilíbrio na gente. Tanto que o outro poeta também falou, porque os espíritos concedem e permitem que nós venhamos a sofrer. O sofrimento é criação nossa. Não através dos seres inferiores, não é criação deles. Mas nós, que já somos uma espiritualidade pensante, emocional, racional, etc., que temos em reencarnações, Correia de Araújo falou pelo lado do Chico, na escola da humanidade, Deus construiu sobre a dor a celeste faculdade do ensino superior. Então não há um que não sofra. Todos nós sofremos de uma forma ou de outra. Às vezes dolorosamente, de repente um filho, um parente, um pai, uma pessoa amada que desencarna de uma forma trágica, mas o Espiritismo explica as razões de tudo isso. Né? Então no mundo teve vários conquistadores, Então olha o que o método de Campos fala. Os conquistadores aparecem no mundo desde as recuadas eras da selvageria primitiva. E há muitos séculos, postados em soberbos carros de triunfo, exibem troféus sangrentos e abafam com aplausos ruidosos o cortejo de misérias e lágrimas que deixam à distância. E esses são os conquistadores, né? Do mundo diferente de Jesus. Dario, por exemplo, rei dos persas, após fixar o poderio dos seus exércitos, impôs terríveis sofrimentos à Índia, à Trácia e à Macedônia, conhecendo em seguida a amargura e a derrota à frente dos gregos. Quer dizer, no tempo ele conquistou, depois ele perdeu, sofreu. Alexandre Magno, por tantos motivos, admirado na história do mundo, titulou-se Generalíssimo dos Helenos, em plena mocidade,
e numa série de movimentos militares que o celebrizaram para sempre, infligiu inomináveis padecimentos aos lares gregos, egípcios e persas. Todavia, apesar das glórias bélicas em que desafiava cidades e guerreiros, fazendo-se acompanhar de incêndios e morticínios, rendeu-se à doença que lhe imobilizou os ossos na Babilônia. Ele se encarnou por 30 e poucos anos, novo, e foi Alexandre Magno, Alexandre o Grande, né? Aníbal, o grande chefe cartaginês, espalhou o terror e a humilhação entre os romanos em sucessivas ações heróicas e imortalizaram o nome na crônica militar do planeta. Contudo, em seguida, a bajulação dos adoradores e a falsa concepção de poder foi vencido por Cipião, transformando-se num foragido sem esperança, suicidando-se por fim num terrível complexo de vaidade e loucura. Quando o conquistador, amigo famoso, né? Júlio César, esse já era melhor, o famoso general que pretendia descender de Vênus e de Anquises, constituiu um dos maiores expoentes do engenho humano, submeteu a Gália e desbaratou os adversários em combates brilhantes, governando Roma na qualidade de magnífico triunfador. No entanto, quando mais se dilatava a ambição, o punhal de Brutus, seu filho adotivo, protegido e comensal, assassinou sem comiseração em pleno Senado. Quer dizer, esse é o destino dos conquistadores humanos, né? Pela violência, pelos lares, pelos sofrimentos terríveis humanos. Mãe perde o filho numa guerra dessa, num possível, esse ela sofre com todas as outras. Então, perde o filho de uma forma ou de outra. E isso vai ficar imputado na economia espiritual dele, que terá que resgatar um dia. Porque o mal, primeiro tem o remorso, depois tem o sofrimento daquilo que ele fez, do mal que ele fez, que ele vai sofrer. Depois tem o pagamento da falta. E esse pagamento da falta, fala o Espiritismo, é um bem que ele terá que fazer àquele que ele prejudicou. Então nós não temos ideia que mecanismo, como é que o mecanismo da lei vai funcionar para esses que mataram milhares. Quantas vezes, será que um por um ele vai ter que pagar? Não, acredito que não, vai ser por atacado, né? Mas poderá ser em N reencarnações. O Átila, rei dos Hunos, que foi também um destruidor, um vencedor desses, da vida humana, materialista, ele foi Jesus, Gonçalves, leproso e espiritualista, e ele veio 3 vezes como leproso e virá a quarta que ele falou. A quarta. O Espírito reconhece o que ele fez, então ele tem uma ânsia. Tem muitos espíritos que dizem, nós lemos no livro, não vou reencarnar. Reencarnar, como os espíritos falam, reencarnar é pior do que morrer. Reencarnar é pior do que morrer. Eu vou reencarnar, vou casar com fulana, está no meu plano espiritual, vou ter vários filhos, vou ter uma profissão, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então a programação geral, principal está elaborada. Os detalhes correm por minha conta, quanto do livre-arbítrio. Então, será que eu vou fazer direito? Será que eu vou casar e vou casar direito com aquela que eu tenho que casar, porque eu prejudiquei em outras existências? Ou será que eu vou casar com ela porque ela vai me ajudar bastante e ela é superior a mim? E eu tenho dívidas terríveis nesse campo? Então, mas será que eu vou acertar? A maioria de nós acerta pouco. Tanto que eu uso uma expressão chamada de completistas. Completista é aquele que completa a encarnação integralmente em tudo aquilo que, nas tarefas que ele tinha que fazer. No tempo de vida, excessos,
você não falou aqui, a página, excesso de grandeza, excesso de temperamento, podem encurtar a nossa vida. Pessoas coléricas, teve um espírito que se apresentou na porta de nosso lar, pois não eu, espírita, reencarnado lá na Terra, desencarnei, e agora está lá em nosso lar, porque eu trabalhei, fui um espírita bom, eu reconheço, eu trabalhei e eu acho que eu mereço viver aqui em nosso lar. Aí um guardião, o recepcionista, ficou olhando para ele, mas tem um pouco aí na tua trajetória espírita que não está batendo muito bem, não é? Sim. Você foi aquele que não levava desaforo para casa? Não levava desaforo para casa. A pessoa que te disse, que brigasse comigo, que fizesse uma injustiça, uma ofensa, qualquer coisa, eu retribuía. Então você não levava desaforo para casa? Não levava. Então você volta, você não vai poder entrar. Isso é pedido, você volta, vai reencarnar de novo. Quando você conseguir levar desaforo para casa, aí você volta para cá que você uma tarefa com Jesus, o processo é diferente. Jesus, quando o primeiro cidadão romano que teve frente a frente com Jesus, para prendeu ele, depois que ele seguiu o Calvário, foi crucificado, foi Caifás, né? E Caifás, fazendo perguntas a ele respondendo, aí um empregado de Caifás deu uma bofetada em Jesus. Deu uma bofetada em Jesus. E Jesus, sem alterar milímetro o seu humor, a sua fisionomia, o seu sentimento íntimo, por ter levado essa bofetada, foi agredido. Aí ele falou assim: você está fazendo isso porque eu fiz o bem? Ou porque você acha que eu fiz o mal? Você me fez isso porque eu fiz o bem, porque eu só fiz o bem. Ele falou: não, porque você está querendo se igualar a Deus, e isto é um grande pecado. Não um pecado que deve. Bom, então, como é que nós éramos naquela época, né? Jesus não podia trabalhar no sábado, porque Moisés falou para a gente descansar sábado, então quem trabalhasse no sábado era um grande pecado. Os fariseus lavavam os pés antes da refeição, que não lavasse era um grande pecador, porque a lei de Moisés mandou fazer aquilo por uma questão de higiene. Não comer carne de porco por uma questão de higiene. A carne de porco, nós que somos prófagos dos seres inferiores, a carne de porco é mais saudável que a de boi. Não sei se vocês sabem. Que hoje eu sou médico de efeitos físicos. Estourou meus dois ouvidos. Vamos ver. Está ligado. Então, porque ele curava no sábado, e deveria ser, nós éramos tão atrasados, nós éramos espíritos tão atrasados, e se eu tenho um filho doente, um lepra, por exemplo, aquele aspecto exterior da lepra, inchado, sem sensibilidade nos pontos, às vezes até com os dedos deformados, vem uma pessoa, faz uma prece muda, impõe as mãos, de repente cura, de repente as manchas desaparecem, isso naquela época. De repente ele fica bom. Eu não sei o que eu sentiria naquela hora. Alegria, misto de alegria, de euforia espiritual, eu não sei o que. Tanto que muitos que ele curou seguiram ele. Eles sentiram, voltaram a vida. E, no entanto, ele era proibido curar no sábado, como se ele estivesse fazendo uma coisa ruim.
Então Jesus foi um grande conquistador. E veja como é que nós veja. Um só conquistador, diz Humberto de Campos, houve no mundo, diferente de todos pela singularidade da sua missão entre nós. Não possuía legiões armadas, nem poderes políticos, nem mantos de gala. Nunca expediu ordem a soldados, nem traçou programas de dominação. Jamais humilhou e feriu. Cercou-se de cooperadores aos quais chamou amigos, dignificou a vida familiar. Recolheu crianças desamparadas. Libertou os oprimidos, consolou os tristes e sofredores, curou cegos e paralíticos. E, por fim, em compensação aos seus trabalhos, levados a efeito com humildade e amor, aceitou acusações para que ninguém as sofresse. Então, ele escolheu sofrer sozinho para que nenhum de nós, nenhum dos outros que estavam naquela época, sofresse. Não, vou sofrer sozinho. E para ensinar como é que nós tínhamos que viver. Ele derramou o sangue, não foi que ele derramou o sangue que ele nos salvou. Não, nós é que temos que nos salvar. Mas ele tem que derramar sangue e perder a vida, morrer. Ele fez isso também, né? Que pese os exemplos dele, além dos exemplos dele. Bom, aceitou acusações para que ninguém sofresse, submeteu-se à prisão para que outros não experimentassem a angústia do cárcere, conheceu o abandono dos que amava, separou-se dos seus, recebeu sem revolta ironias e bofetadas, carregou a cruz e que foi imolado e sua morte passou por ser de um ladrão. Mas desde a última vitória no madeiro, tecido em perdão e misericórdia, consolidou o seu infinito poder sobre as almas. E desde esse dia, Jesus Cristo, conquistador diferente, começou a estender o seu divino império no mundo, prosseguindo no serviço sublime da edificação espiritual, no Oriente e no Ocidente, no Norte e no Sul, nas mais variadas regiões do planeta, erguendo uma terra aperfeiçoada e feliz, que continua a ser construída em bases de amor e concórdia, fraternidade e justiça, acima da sombria animalidade do egoísmo e das ruínas geladas da morte. Esse foi o conquistador, o maior conquistador que o mundo conheceu, né? Foi Jesus, né? Humberto de Campos, os espíritos falam, Jesus veio há quantos anos? 2009 anos de nós, né? Não tem gente que acha que só veio aquela hora, veio aquela época. Ele está nas paragens celestiais, inacessíveis a nós, certamente um palácio de esplendores que nós desconhecemos, um pouco de uma atmosfera espiritual também de vibrações superiores, que nós não temos ideia como é que possa ser. Muitos acham que ele está assim, e que ele não vem à Terra de vez em quando, ele vem à Terra. Ele é o governador da terra. Então, se ele veio naquela época, o que ele pode vir agora? Ele vem na hora que ele quer. Ele quiser. Ele vem. Exemplo. Se fosse mentira, se fosse inventado ou folclórico, Emmanuel não ia permitir que isto fosse escrito pelo lápis de Chico Xavier e pelo pensamento de Cornélio Pires. Natal de Maria, noite Natal, na hora derradeira, sozinha num brejão com sede e fome, morre jogada a febre que a consome, a velhinha Maria Cozinheira. Lembra o Natal dos tempos de solteira, olha a esteira enrolada e o chão se move, mas de repente vê que tudo some, está livre do corpo e da canseira.
Houve cantos no céu que se desterra, glória a Deus nas alturas, paz na terra. Maria, sem querer, sobe espantada. Nisso irrompe do azul de fina estrela, alguém surge. É Jesus a recebê-la no sublime clarão da madrugada. Que coisa fantástica, espetacular. E tem uma menina, vamos falar do Natal do Apóstolo. Quem conhece essa página? Natal do Apóstolo. Vamos preferir escolher essas páginas que falam sobre Jesus. Como é que ele recaminhou pessoas, como é que pessoas se modificaram no contato com ele. E foram coisas belíssimas, escritas por Humberto de Campos e por outros autores. Né? Simão Pedro foi levado para a morte. Onde era velhinho, cabelo branco, né? Mulheres e crianças acompanhavam o cortejo e os sirineus, a guarda pretoriana, jogando pedras, dando chibatadas, e qualquer corpo velho. Simão Pedro, salvo engano, desencarnou com uma idade avançada. Né? Então ele tinha um corpo bem encanecido, um corpo bem cansado, já envelhecido pela vida, pelas agruras da vida daquela época, né? pelo testemunho dele, pelo que ele sofreu sendo apóstolo de Jesus. Né? Mulheres e crianças emaranhavam-se no cortejo para beijar-lhes as mãos. Transeuntes, ainda mesmo adversos ao cristianismo nascente, fitavam-no respeitosos. Aí eles foram acompanhando o cortejo de soldados, de mulheres, crianças, e os soldados perceberam que aquela multidão de crianças e moças e senhoras e velhinhos que estavam aumentando um número até maior do que a soldadesca. Aí eles resolveram apressar logo o fim dele, né? Estavam levando para o lugar que devia ser crucificado também como Jesus, que devia ser morto. Apenas um dos pretorianos, Sertório Aniceto, destacado elemento da expedição, não poupava o sarcasmo. Porque os soldados, observando aquele quadro, os soldados da escolta, recordando vários companheiros que Simão transfigurara ao curar-lhes os parentes enfermos, abeiravam-se dele com veneração e carinho. Apenas esse Sertório Aniceto é que estava indiferente, com raiva dele, etc. Desejando quebrar a atmosfera de reverência e de êxtase que se fazia desdobrava em impropérios. Para diante, velho impudente, judeu sujo, lixo humano que envergonharia os postes da arena. E mais à frente, não abuse da crendice do povo ladrão imundo, chegou o seu fim. Pedro, entretanto, contemplava o céu escaldante da tarde e orava em silêncio. Sentia-se agora fatigado e incapaz, compreendia que a boa nova exigia servidores robustos e rogava a Jesus enviasse obreiros novos e valorosos para a vinda do mundo. Mas não era só isso. No ímã do coração ardia a saudade do Mestre e ansiava retomar-lhe a companhia para sempre. Escalando a colina, não via longe o campo de Marte, assinalado pelo monumento de Augusto, as cintilações do Tibre espreguiçando ao sol, o casarinho imenso, as terras e os jardins. No entanto, regressava pela imaginação a Galiléia distante, buscando Jesus em pensamento. Ele viu aquelas paragens antigas que ele trilhou com Jesus, né? Pregando o Evangelho, curando pessoas. E depois que Jesus desencarnou, Pedro foi quem mais curava. O apóstolo que mais curava pessoas foi Pedro. Mas que tinha essa prerrogativa. Então ele foi pensando naquilo, atingido o local do suplício, confiou-se automaticamente aos soldados que o desnudaram. E como se estivesse hipnotizado pela ideia do reencontro com Jesus, sofregamente aguardado, quase nada percebeu dos martelos rudemente manobrados que apresavam pés e mãos ao leito que se lhe erguera de improviso.
Em derredor escutava protestos velados de centenas de espectadores. Detido, porém, na ânsia de repouso, Pedro não via que o tempo se escoava, sem que se lhe desfechasse em qualquer golpe. Aí, certo, aquele que odiava ele, entretanto, não o perdia de vista. E reparando que o crepúsculo baixava, atirou-lhe pontiagudo calhau à cabeça e gritou: morre, bruxo! Uma pedra pontiaguda, né? O apóstolo observou que o sangue esguichava, mas sem qualquer reação, rendeu-se a invencível torpor, como fosse repentinamente anestesiado por brando sono. Semelhante impressão, contudo, perdurou por momentos. O ancião, após desalgemar-se do corpo, identificou-se espiritualmente livre e eufórico ao pé dos próprios despojos, do próprio corpo, né? E alheio ao algazarra em torno, contemplou o firmamento onde os astros se inflamavam como se dedos invisíveis acendessem lumes deslumbrantes para uma festa no céu. Espantado, observou que um homem descia do alto, como que materializado pela fulguração das estrelas, e decorridos alguns instantes de assombro, viu Jesus a 2 passos endereçar-lhe novilhável sorriso. Mestre, clamou, inclinando-se para beijar o chão que ele pisava. O Messias redivivo tomou-o dos braços e partiu, conchegando-o ao coração, qual se transportasse frágil criança. Jesus levou para as paragens onde ele estacionava e onde Pedro merecia ir porque tinha feito, né? Aí Pedro reviu amizades antigas, viu paisagens espetaculares do mundo espiritual, se refez e passeou, enfim, viveu momentos espetaculares de um espírito redimido, de um espírito que cumpriu integralmente a sua missão aqui na terra. Também era um dos apóstolos, né? Pescador, bom. Aí uma hora ele percebeu que Jesus passou por ele e falou: olha, você descansa que eu vou me ausentar. Senhor, aonde vais? Indagou o apóstolo, penosamente surpreendido. E Jesus, indicando o escuro recanto da vastidão que se adivinhava a residência planetária dos homens, planeta terrestre, informou o sereno: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Quer dizer, este dizer de Jesus é como se fosse uma lei, como se fosse um acontecimento automático ao longo dos séculos, dos anos que virão, e Jesus é o governador do planeta. E ele só vai ficar contente, feliz, 100%, quando ele ver um planeta totalmente restabelecido, sob o ponto de vista moral, emocional, por todos nós, por todos aqueles que reencarnam e desencarnam e reencarnam de novo aqui no planeta, quando as guerras acabarem, as lutas individuais e coletivas, quando o planeta realmente se transformar num planeta de regeneração, que terá que ser feito por nós, inspirado pelos bons espíritos e por Jesus. Então, quando ele disse que vinha para cá para ajudar, Pedro falou assim: então, Senhor, eu também vou. Aí eles vieram para o circo, os circos continuavam, queimando cristãos, botando cristãos na fogueira, nas arenas com os animais, e os cristãos morrendo e entoando hinos em Jerusalém, na Galileia, e Pedro e Jesus cantavam hinos, e os dois emitindo vibrações pacificadoras e espirituais para animar o ânimo daqueles cristãos que estavam dando testemunho e morrendo daquela maneira. Aí, durante essa tarefa que Jesus e Pedro estavam executando, Jesus aproximou-se dele e disse ao ouvido: Pedro, alguém te chama. O apóstolo voltou-se admirado e enxergou na pequena comunidade um homem triste,
carregando nos braços um pequenino agonizante. Ela me cerca a rogar-me mentalmente se me compadecesse do filhinho que a febre devorava, qual se lhe registrasse a presença, expunha-lhe os remorsos que amargava e pedia perdão. Provavelmente aconteceu alguma coisa com ele durante esse tempo que fez com que ele passasse a acreditar no Jesus, no cristianismo, aquele que tinha mandado a pedra que bateu na cabeça de Pedro e fez com que Pedro desencarnasse. O antigo pescador não hesitou, depois de oscular-lhe a fronte suarenta, afagou a criança atribulada, impondo-lhe a fronte suarenta, apagou a criança atribulada, impondo-lhe as mãos, e ali mesmo, magneticamente, tocado por forças renovadoras e intangíveis, o menino despertou, lúcido e refeito, enlaçando-se ao pai, a afeição da ave assustada que torna a segurança do ninho. Aniceto, no íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia, e renovado começou a cantar em lágrimas de júbilo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Muita gente fala paz na terra aos homens de boa vontade. Não é assim. O certo é dessa forma: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Para o rude legionário de César começava a nova vida, e para Simão Pedro o serviço continuou. Humberto de Campos. Então, meus amigos, a gente vê a maravilha desse livro que nós temos. Tem várias histórias belíssimas. Vocês podem comentar sobre o Natal, sobre Jesus, podem comentar a Neuza, que é a antologia mediúnica do Natal. Antologia mediúnica do Natal. É baratinho, vale a pena, né? Alguém já disse que para nós prolongarmos a nossa vida, nós temos que ler um livro, sempre, estar lendo livros, lermos poesias, de vez em quando, refletirmos sobre poesias, fazer tarefas diferentes das que nós fazemos, por exemplo, pintar telas, quem tem aptidão para isso, fazer bordados. As moças têm uma habilidade nessas caixinhas de presente, fazer qualquer coisa diferente. Quer dizer, não ficar na rotina, escravagista daquela rotina, comer, dormir, comer e dormir. Dormir, comer e dormir, e por aí vai. Então a gente faz assim, nós somos, mas eu conheço uma pessoa que tinha que fazer regime, isso para jovens senhoras, principalmente. Então ela tinha que fazer um regime, porque ela estava com a glicose um pouquinho alta, e ela fez um regime sério, durante 20 dias. Então ela percebeu o seguinte, que quando ela acordava de manhã, ela acordava com o corpo cheio de dores. Então ela começou a fazer o regime, não só para a glicose, para triglicerídeo, e aquelas outras substâncias nocivas, radicais livres, etc., né? E colesterol. Então ela percebeu que depois quando foi chegando no 20º dia, as dores desapareceram quando ela acordava. Então quem acordar aí de manhã cheio de dor, regime. Se for um pouquinho gordinho, regime. Que as dores, quem sabe, desaparecerão. Outro dia eu acordei e falei, eu acho que eu desencarnei. E eu não estava com dor nenhuma no corpo. Aí eu pensei que ia desencarnar porque não doía nada, mas é assim mesmo. Então, tem uma outra aqui, o que vocês vão me permitir que eu fale. Essa é maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Conto de Natal. Antes do Natal. Não, conto de Natal. Mas tem
Antes. É de quem? Antes, o Natal é de quem? Sobre um velhinho que estava capinando, né? Ou antes de Jesus? Bom, depois eu leio antes de Natal. Depois eu vou ler essa aqui, olha. Conto de Natal. A noite é quase gelada, contudo Mariazinha é a menina de outras noites que treme, tosse e caminha. Guizos longe, guizos perto. É Natal de paz e amor. Há muitas vozes cantando, louvado seja o Senhor. A rua parece nova, qual o jardim que floresceu. Cada vitrine enfeitada repete, Jesus nasceu. Descalça, vestido roto, Mariazinha lá vai, sozinha, sem mãe que a beije, menina triste sem pai. Aqui e ali pede um pão, está faminta e doente. Vadia, saia depressa, é o grito de muita gente. Menina ladra, dizem, outros dizem. Fuja daqui, pata feia, toda criança perdida deve dormir na cadeia. Mariazinha tem fome e chora, sentindo em torno o vento que traz o aroma do pão aquecido ao forno. Abatida, fatigada, depois de percurso enorme, estira-se na calçada, tenta o sono, mas não dorme. Nisso, um moço calmo e belo surge e fala, doce e brando, Mariazinha, você está dormindo ou pensando? A pequenina responde, erguendo os bracinhos nus. Hoje é noite de Natal, estou pensando em Jesus. Não recorda mais alguém? E ela a chorar disse, eu penso também com saudade em minha mãe que morreu. Se Jesus aparecesse, o que é que você queria? Queria que ele me desse um bolo da padaria. Depois de comer, então, e a pobre sorriu contente. Queria um par de sapatos, uma blusa grande e quente. Depois, queria uma casa, assim como todos têm. Depois de tudo, eu queria uma boneca também. Pois saiba, Mariazinha, eu lhe digo que assim seja. Você hoje terá tudo aquilo que mais deseja. Mas o Senhor, quem é mesmo? E ele afirma, olhos em luz, sou seu amigo de sempre, minha filha. Eu sou Jesus. Mariazinha encantada, tonta de imensa alegria, pôs a cabeça cansada nos braços que ele estendia e dormiu vendo-se outra, em santo deslumbramento, aconchegada a Jesus na glória do firmamento. No outro dia, muito cedo, quando o lojista abre a porta, um corpo caiu de leve, a menina estava morta. Francisca Clotilde. Mas qual é aquele que vocês querem? Então, meus amigos, perguntaram, no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou na 625 qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Resposta, Jesus. E o comentário de Kardec, olha aqui, ó. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus, algumas vezes, os desviaram para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas, instruídas para servir as paixões e dominar os homens. É um comentário de Kardec. Na pergunta 632 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal, porque nós podemos errar, né? Fazendo o mal achando que estamos fazendo bem. Nós podemos errar nessa apreciação. Aí Kardec perguntou isso.
enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal? Resposta: Jesus vos disse: vede o que quereríeis, que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganarei. É chamada, né? Se enganaram, não. Então, é só a chamada regra áurea, né? Regra áurea. Nós realmente não desejamos para o outro aquilo que nós não queremos para nós. E desejamos para ele o que nós queremos para nós. Se nós fizéssemos isso, o mundo era uma maravilha, um paraíso, não é isso? Então aqui, algo mais no Natal. É uma prece. Emmanuel. Algo mais no Natal. Senhor Jesus, diante do Natal que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos a música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro de tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. A humildade é uma das virtudes que convence qualquer pessoa. Ela impede a reação, às vezes mais violenta, de uma pessoa, quando nós nos posicionamos de uma forma humilde. Quem se lembra foi Francisco de Assis, né? Foi ao Papa, se ajoelhou, foi ele, pedindo foi para não destruir racistas. Não, o Papa não, a Alexandre, não. Foi o próprio Papa, né? Para preservar a cidade de Assis, uma coisa assim, né? Quer dizer, mas ele fez com tanta humildade, ele se ajoelhou, que foi concedido. Foi concedido. Quer dizer, então, o Espiritismo é chamado de um Evangelho redivivo. Então, quando nós falamos que somos espíritas, nós falamos, não, nós somos cristãos. Agora, por que tem umas correntes religiosas que falam equivocadamente, o senhor é cristão? Todos os religiosos são cristãos, pretensamente almejam serem cristãos, né? Porque eles só que são cristãos, nós não. O senhor é cristão? Tem muito que me falou bateu lá na minha porta, um desses que vai de porta a porta, bateu, né? E o senhor é cristão? Eu sou, estou fazendo força, eu não sou como eu gostaria, né? Mas eu faço força. Qual é a sua igreja? Eu falei, casa espírita, eu preciso passar muito. Eu falei assim, não, mas eu falei igreja, não, mas a minha casa não deixa de ser uma igreja, não tem problema das coisas, casa espírita. Aí eu fico embatucado, engoli, não sabia o que falar. Eu digo, o senhor me chamou bem cedo, eu pretendo me tirar mais um pouquinho de sono, agradeço o senhor, boa vontade, e até louvo o seu esforço. Domingo, 8 e pouco da manhã, o senhor vem muito cedinho, saiu de casa mais cedo, então parabéns, felicidade. Mas, eu sou cristão, bom senhor, estamos em caminhos diferentes, mas os guichês são diferentes, mas o pagador é um só. Então, meus amigos, quer dizer, nós temos que realmente desenvolver um esforço de comportamento íntimo e até Kardec perguntou como é que Deus fala com a gente? Pela voz da consciência. Então a nossa consciência não nos engana. Quando nós cometemos um ato falho,
uma coisa que não é boa, a consciência de, ó, você escorregou aí, vai responder por isso e por aí vai. O tanto que quando Jesus falou acerca dos fariseus, está procurando outro aí, para encerrar, né? Para a gente encerrar. Então ele falou, Jesus falou sobre os fariseus. Olha, vocês não devem ser iguais aos fariseus e saduceus que falam aquilo que não fazem. Jesus no início falou. No início do apostolado dele, ele chamou 4 apóstolos, 4 só, depois aqui. E começou a curar pessoas, curou tanto que aquilo que eu falei, curar um cego, aquilo o ato corria, o acontecido era espalhado oralmente, de boca em boca, até os confins daquelas regiões da Síria, do Egito, tudo que é lugar. Então, e cada vez vinham pessoas doentes e leprosas e com problemas para a ajuda de Jesus. Tanto que quando ele falou o Sermão da Montanha, eu já falei aqui, que tem 111 itens em Mateus e 32 em Lucas, foram os únicos apóstolos e os únicos evangelistas que citaram o sermão, copiaram o Sermão da Montanha. Havia 5.000 pessoas ouvindo. 5.000, lá está na Bíblia, fala isso, 5.000 pessoas ouvindo. Quer dizer, depois disso é que ele começou praticamente o seu apostolado. Ele falou o Sermão da Montanha, que antes de ser um sermão consolador, é um sermão de comportamento humano. É um código de comportamento, o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, se o aflito reclama, não é consolado, não vai ser. Os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Pode você voltando para cá, para uma situação melhor, ou indo para outro planeta da Terra. Então, para encerrar, carta de Natal. Nossa amiga escolheu aqui, né? Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes, as luzes da devoção. Veste os nus, consola os tristes na festa do coração. Mas não te esqueças de ti no banquete de Jesus. Segue-lhe o exemplo divino de paz, de verdade e luz. Toma um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Sofres, espera e confia, não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Está o torninho que eu falei da dor, né? E Jesus do mundo e que Deus ergue para o homem, diante da dor, sofrendo a dor, a universidade do mundo superior. Né? Sofres, espera e confia, não te fostes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído, perdoa, esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça, não deves julgar ninguém. Esperas bens neste mundo, acalma o teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, a fé e desilusão. Não tiveste recompensas? Guarda este ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Queres esmolas do céu? Não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperaste, recorda nas sombras dos dias teus que não puseste esperança nas luzes do amor de Deus.
Natal, lembrança divina sobre o terreno escarcel. Chega-te aos pobrezinhos que são eleitos do céu. Mas ouve, irmão, vai mais longe, na exaltação do Senhor. Vê se já tens a humildade, a seiva eterna de amor. A humildade, de novo, né? Que é a maior das virtudes. Então, meus amigos, falar de Jesus, de mim mesmo, eu não tenho material para falar, né? Eu estou numa distância infinita dele, né? Então, como é que eu sou como se fosse um sapo olhando para uma estrela? Quer dizer, não dá, meu sapo não para falar sobre a estrela, descrever a estrela, como é que ela é. Então, eu tinha que recorrer a esses escritores, Humberto de Campos, Emmanuel e Maria Dolores, desses poemas belíssimos, dessas histórias realmente, e de Humberto de Campos, de Pedro, né, quando desencarnou, e aquele a quem ele levou a pedrada, que ele desencarnou imediatamente. O primeiro ato que ele fez no plano espiritual foi curar o filhinho dele, né? Curar o filhinho dele. Então, muita paz a todos e agradeço a atenção, que o Senhor nos abençoe.